Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Diga evolução porque nós trabalhamos, com o quociente de inteligência emocional com os nossos alunos presenciais e compartilhamos isso através de feedbacks com você, estudante, em vídeos curtos no nosso canal no YouTube. Se você tem interesse em acompanhar esses vídeos, se inscreva no nosso canal, dê um like em nossos vídeos, sugestões serão bem-vindas. Hoje, como prometido, nós vamos estudar um outro tipo de função, que é a função quadrática. A aula passada nós estudamos função afim, resolvemos 3 exercícios de monotocidade, falamos da questão da função afim, como ela cresce e decresce em seu domínio, falamos que ela é bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A mesma coisa não acontece com a quadrática, daqui a pouco vocês vão ver por quê, tá certo? E a quadrática é um tipo de função que é de suma importância para o aluno estudar cinemática em física. Então o aluno ele quer aprender não só a quadrática, mas a função afim também, porque se o aluno ele quer aprender bem as equações do movimento uniforme, ele deverá ter total domínio sobre a função afim. Se ele quer saber o movimento uniformemente variado, ele vai ter que saber o comportamento da função quadrática em seu domínio, tá certo? Porque a característica principal do movimento uniformemente variado em uma trajetória está relacionado com uma equação polinomial do segundo grau. Então vamos à definição, leitura, adoro essa parte, aluno baixa aqui para aprender matemática não precisa ler, muito pelo contrário, tem que ler e muito. Vamos lá. Seja F, F de reais para reais, domínio real contra domínio real, definida como f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Esse a tem que ser diferente de zero, porque se esse a for igual a zero, tudo aqui se torna zero, ela não é uma função quadrática. E x pertencente aos reais, claro, x é a variável, lembra da variável independente, da variável dependente? Pois é, a variável independente é o x. Então ela tem que estar contida, ela tem que pertencer ao conjunto dos números reais, tá certo? Porque faz parte do domínio da função, correto? Beleza, aí nós temos aqui algumas notas de caracterização, da função polinomial. Primeira nota, apresenta uma equação polinomial do segundo grau como modelo matemático. Lembra, alunos, que eu falei do modelo matemático, que toda função ela tem que ter um modelo matemático aplicado, que é exatamente a equação que define o comportamento dela no gráfico cartesiano? Pois é, no caso da função quadrática, ela é uma equação polinomial do segundo grau. Você não sabe, a equação do segundo grau é aquela que tem o maior expoente de x, grau 2, tá certo? Beleza. O seu gráfico é representado por uma parábola com valores mínimos e máximos. Então você vai ter uma parábola, certo? Que ora ela vai apresentar um valor mínimo para a função e ora vai apresentar um valor máximo. Nós vamos ver aqui o comportamento disso no gráfico. Aí nós temos 2 notas importantes, já que é uma parábola, professor Luiz Caio. Se é uma parábola, ela tem aí comportamento crescente, decrescente, ora sobe, ora desce. Como é que é isso, professor? Bom, se A é maior que zero, certo? Um valor positivo, esse fator aqui, que acompanha x ao quadrado, pessoal, alunos do ensino médio tem tido dificuldade para enxergar isso, para analisar o gráfico, simplesmente porque não consegue perceber, ter essas percepções. Então nós estamos escrevendo bonitinho. Se você não entendeu, volta ao vídeo, tá? Escreva essas anotações, lê os livros didáticos, porque isso é de suma importância. Então aqui, se A é maior que zero, se esse valor aqui que acompanha x ao quadrado é maior que zero, então a concavidade da parábola é voltada para cima. Então a parábola assim, ela vai, desce, 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 atinge um nível, atinge um valor lá embaixo, depois sobe, 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 sobe. É uma ferradura, o formato da parábola. Se A for menor que zero, então a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então ela sobe, 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 atinge um nível e depois desce, 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 desce. Maravilha, E aí nós trouxemos aqui 2 modelos,
de plano cartesiano para nós fazermos os gráficos, assim, desenhar, né, baseado nos parâmetros A, B e C, desenhar esses dois gráficos no plano cartesiano. Outra coisa, o que determina o comportamento do gráfico, alunos, são os parâmetros A, B e C, tá certo? Então, esses parâmetros é que vai determinar o comportamento da parábola. Por exemplo, o parâmetro A define se a parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo, né? O parâmetro C, nós vamos ver aqui agora, vai ser o ponto aonde a parábola toca o eixo Y. Isso quer dizer que se o C for positivo, a parábola vai tocar o eixo Y na parte positiva. Se o C for negativo, né, a parábola vai tocar o eixo Y na parte negativa, tá certo? Então, usando essas duas notas aqui, né, se A positivo, A negativo, ele fala que A positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, nós vamos ter uma parábola, né? Eu vou colocar aqui, ó, esse aqui eu vou colocar para A positivo. Esse plano cartesiano eu vou colocar para A negativo. Então, a concavidade da parábola vai ter essa cara aqui, ó, tá? Parábola voltada, com a concavidade voltada para cima, toda vez que o A for positivo. Claro que nós vamos fazer uns gráficos aí, vocês vão perceber isso, tá? Nos nossos exercícios. Hoje nós temos 3 exercícios fundamentais para isso. Né, se o A for negativo, a parábola com cavidade voltada para baixo. Maravilha, né? Beleza, temos aí 2 modelos, tá? De gráficos diferentes pela concavidade, mas semelhantes, né? Pela equação, pelo modelo matemático, tá certo? Então, o modelo matemático aqui, que é uma função, que é uma equação polinomial de segundo grau, pode me gerar esses 2 tipos de gráficos aí em termos de concavidade, tá certo? Bom, aí, né, é saber o seguinte, é saber quem são esses pontos aqui, ó. Isso é importante, esses pontos aqui, ó, são importantes, principalmente aonde ela faz essa curvinha aqui, ó, né? Principalmente aonde ela faz essa curvinha aqui, isso aqui é de suma importância, né? Isso aqui são chamados de vértices, esse aqui é o vértice da parábola, ó, vértice da parábola. Ah, professor, mas para que tem que saber o vértice? Através do vértice, eu consigo definir a imagem da função, né? Então, o vértice é de suma importância, você tem que saber quem é o vértice. Bom, como esse aqui, tá? Ele tem a parábola com concavidade. Vamos só, né? Primeiro vamos fazer uma discussão mais minuciosa da coisa aqui, tá? Depois nós vamos no ponto, nos detalhes, tá? Como esse aqui, tá? Ele tem a parábola com concavidade voltada para cima. Você concorda comigo que essa parábola desce, atinge um valor, depois volta a subir? Se ela está descendo, ela vai atingir um valor mínimo, não é? Desce, atinge um valor mínimo. Então, aqui nós temos um gráfico com valor mínimo em sua imagem, alunos. Tá certo? Parábola com cavidade para baixo, nós temos valor mínimo. Aqui, o valor é máximo. Vou escrever aqui, ó. Máximo. Por que máximo, professor? Porque sobe, atinge um máximo lá em cima, depois desce. É como uma bola de vôlei, né? Um saque que você dá na extremidade da quadra. Essa bola ela vai subir, atingir um máximo, né? Na subida e vai descer. Um avião dando um rasante, ele desce, atinge um mínimo e volta a subir. Essa é a leitura ampla a se fazer, né? Então, quando você bate um olho num gráfico desse, você já tem que saber que ele tem valor mínimo e valor máximo. Agora vamos ser aos pontos, tá? Esse ponto aqui é o ponto onde o x é zero em seu domínio. Então, se eu aplicar zero numa função quadrática, f de zero, o que vai acontecer? A vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Zero ao quadrado, zero. Vezes a dá zero.
B vezes 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. 0 mais C vai me dar C. Então, esse ponto aqui, alunos, é o ponto C. Toda vez que eu aplicar 0 em x, eu vou obter o termo independente de x, que é 0. Isso vale para negativa também, aqui, ó, para parábola com cavidade voltada para baixo. Tá? Aqui é o ponto C. Tanto, não importa se aqui, porque quando eu tenho esse gráfico aqui com cavidade voltada para baixo, aqui vai ser negativo. Independente, 0 ao quadrado é 0, vezes o número negativo dá 0. Então, eu tenho o ponto C é onde ela toca o eixo Y. Pronto, a hora que você bate o modelo matemático, você enxergou aqui, aqui é 4, então ela vai tocar no 4. Aqui está valor menos 4, então ela vai tocar no menos 4. Tá certo? Beleza. Quem são os pontos aqui? São as raízes da equação. É quando Y é 0. Isso vai ser quem? x1 e o x2 as raízes. Por quê, professor? Ué, se você tem uma equação ax ao quadrado mais bx mais c, lembra do 9º ano? O que o professor falava quando você tinha uma equação assim? Calcula o delta, acha a fórmula de Bhaskara, quero as raízes x1, x2. Então, quando isso aqui é 0, significa que o x vale x1 e x2 é onde y é 0, onde ele toca, né, o eixo x, correto? Então aqui você pode chamar de x1 e aqui x2. Mas aqui não é x1, x2, tanto faz, tá? O importante é que você entender que aqui você tem as raízes da equação x1, x2. Então, vamos lá. Primeiro, o ponto onde toca y é no ponto do termo independente, é o valor de C, correto? Beleza? Tranquilo. Professor, mas e se eu tiver uma função assim, professor, f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x? O C não aparece, o C é 0, então ela vai passar aqui, ó, pela origem, essa parábola. Tá certo? Às vezes o aluno tem essas dúvidas aí, correto? Mas não custa nada perguntar para o professor, viu, aluno? Não leva dúvida para casa, não. Então aqui, ó, eu tenho esses dois pontos. O ponto onde ela toca o eixo y é quando x é 0, correto? E o ponto onde ela toca o eixo x é quando o y é 0. É uma equação de segundo grau, é onde eu resolvo por delta, tá certo? Achando as raízes x1 e x2. Beleza, alunos? Tranquilo? Beleza, então, bola para frente. Agora está faltando o vértice. O vértice vai ter o x-vértice e o valor do y-vértice. Quem são eles? X-vértice e o valor do y-vértice. Alunos, é comum, tá? Nos problemas, hoje nós vamos fazer um exercício de resolução de problemas, né? Adoro resolução de problemas, que a gente amplia a nossa discussão. É comum, dentro dos problemas, o cara pegar, né, o que elaborou o exercício, perguntar, olha, uma função, ela calcula a receita máxima de uma empresa, o lucro máximo de uma empresa, né, dentro de um setor. Qual é o lucro máximo? O aluno, ele não sabe. Ele sabe calcular o vértice da função, mas quando ele pergunta o lucro máximo, a falta de interpretação de texto do aluno faz ele não saber, eu não sei o que é lucro máximo. E ele está cansado de fazer gráfico com vértice, com parábola e tudo mais. Ele só não sabe que o lucro máximo é o próprio vértice da parábola, é o próprio y-vértice da função, é o próprio y-vértice. Então, se você, né, tá com a parábola com concavidade voltada para baixo, nós vamos ter lucro mínimo, se for o caso da receita, certo? E se a parábola, alunos, concavidade voltada para cima, tá certo? Nós vamos ter o mínimo, um valor mínimo para a função. Quando a voltada para baixo, nós vamos ter o valor máximo. Então ele pode querer calcular o lucro mínimo ou o lucro máximo de uma determinada situação, correto? Nós vamos fazer um exercício ali que vai encaixar bem nisso. Alunos, entendeu que o valor de 0 está intimamente relacionado, né, com o C, né, o 0 em x, e o 0 em y está relacionado com onde ela toca o eixo x, beleza? Tranquilo. Então agora nós vamos para os vértices da função. Professor, como que eu calculo o vértice da função, né? Ou seja, o vértice, você vai ter um valor para x vértice e um valor para y vértice. Seguinte, o x vértice é menos b dividido por 2 vezes a, é uma formulinha. Claro que eu posso usar como ponto médio
de x1 e x2. Eu posso calcular o x vértice como ponto médio também de x1 e x2. Basta somar x1 e x2 e dividir por 2, eu tenho o x vértice. O y vértice já tem uma formulinha mais sofisticada, que é o menos delta sobre 4 vezes a. Tá aqui, ó. Pega, calcula o delta, b ao quadrado menos 4ac. Se você esqueceu, eu vou passar aqui, tá? Vou colaborar. 4 vezes a vezes c. Esse aqui é assunto do 9º ano, não é ensino médio. Mas a gente colabora aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E divide por 4 vezes a, que é o fator, né, do x ao quadrado. O índice, né, o quociente do x ao quadrado. Correto? Então, os valores de a, b e c são os que vão determinar o comportamento da função, se a parábola lá está muito aberta, se ela está muito estreita, né? Se a distância de x1 e x2 é muito larga ou estreita, se ela só desce um pouquinho aqui abaixo do eixo zero, ou se ela desce bem lá embaixo e sobe, são os coeficientes a, b e c que determinam isso. Se ela é concavidade para cima ou concavidade para baixo, e assim sucessivamente. Então, para calcular o y vértice, o valor máximo no caso da parábola com cavidade para baixo, menos delta sobre 4a. O valor mínimo, caso a concavidade seja voltada para cima, menos delta sobre 4a. Moleza? Tranquilo? Alunos, a gente só aprende fazendo exercício. Então, nós vamos fazer 3 exercícios agora. Um com montagem de gráfico. O outro, nós vamos montar, a partir do gráfico, nós vamos montar o modelo matemático. E o terceiro exercício, uma resolução de problemas. Vocês vão ver que é coisa fácil. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Ao montar gráfico de uma função parábola, né, uma função quadrática, a única preocupação que vocês têm que ter é com esses pontos. Achou x1, x2, x vértice, y vértice e o ponto C, acabou. Só colocar esses pontos no plano cartesiano e traçar a parábola. Ah, professor, mas lá na sala de aula teve um professor que ensinou pela tabelinha. Não tem problema nenhum você fazer pela tabelinha e colocando os valores. Só que você demora mais e você pode não completar totalmente a curva. Tá certo? O jeito mais preciso é x1, x2, x vértice, y vértice, o ponto C e traçar a parábola. Tá certo? Vamos aos exercícios? Vamos lá? Como é de praxe, né? Nós vamos resolver 2 exercícios agora, né? Primeiro de construção de gráficos. Aluno do ensino médio, ele sabe construir o gráfico, muitas vezes ele não sabe ler. O Enem está carregado de interpretação de texto, com leituras de gráficos, tanto na parte física, né, de física como de matemática. O aluno ele sabe construir, mas ele não sabe interpretar o que ele construiu. Tá certo? Isso é falta de leitura. E a gente vai estar tentando contribuir aqui. Bom, o primeiro item, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, vamos construir esse gráfico. E o segundo, item B, f de x menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Bom, vamos lá, já vamos colocar o plano cartesiano aqui, ó. Alunos, já vamos colocar o plano cartesiano aqui. X, y, né? Y aqui, vamos desenhar bonitinho. Não precisa desenhar bonitinho, não. Não precisa desenhar bonito, não. Vamos colocar aí, pronto. De praxe, alunos, o que nós já enxergamos já no primeiro gráfico? Primeiro gráfico, a parábola com concavidade para cima. Segundo gráfico, a parábola com concavidade para baixo. Tá certo? Olha que coisa interessante. O primeiro gráfico, o valor de C, quando x é 0, é 2. Então ele já vai passar a concavidade para baixo com o valor 2 aqui, ó. Tá certo? E aqui, menos 4. Então, ele já vai passar com a concavidade para baixo com o valor menos 4 aqui. Certo? Correto? Então, parábola com concavidade voltada para cima no primeiro gráfico aqui. Vamos fazer aqui, né? Opa, saiu fora aqui um pouquinho. E parábola com concavidade voltada para baixo. Tá certo? Como no modelo aqui. O que eu preciso agora? x1 e x2 e o vértice. Ah, professor, mas tem caso que a parábola toca apenas uma vez no eixo X, tem caso que ela não toca o eixo X. Como é que o senhor sabe? O senhor já colocou aqui, né, os dois gráficos com a parábola tocando 2 vezes no eixo X? Bom, a gente já vê ali que o delta vai dar maior que 0. No primeiro caso, ó, delta, primeiro caso, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta aqui vai me dar 9, 3 ao quadrado 9,
Menos 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Isso é igual a 1. Então, o delta deu 1, vai tocar em 2 vezes. Isso é uma discussão, alunos. Quantas vezes toca? É na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai fazer uma discussão minuciosa de quando que o gráfico toca 2 vezes o eixo X, quando toca uma vez e quando não toca, tá? Por enquanto, nos dois casos vai tocar e as parábolas vão se comportar dessa forma, tá? Deixa eu só aumentar um pouco o nosso espaço aqui, pagando. Aqui, ó, o delta vai dar quanto? Nesse caso aqui, 5 ao quadrado, né, que é o B, menos 4 vezes menos 1, vezes o menos 4. 5 ao quadrado, 25. Aqui vai me dar menos 16, que menos 4 vezes 1 dá mais 4. Vezes menos 4 dá menos 16. Então, o delta aqui vai dar 9. Maravilha, maravilha. Bom, calculando x1, x2, que eu não vou calcular aqui, tá? Porque isso é uma coisa do 9º ano, vocês devem fazer isso em casa, tá? x1 menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, no caso aqui, ó, menos b vai dar mais 3, correto? Aliás, aluno que vai prestar FUVEST, que vai prestar Unicamp, ele já tem que fazer delta x1, x2 de cabeça, tá? Forma de básica de cabeça. Então aqui, ó, já cheguei, nós estamos meio caminho andado. Então menos b, aqui é menos 3, menos com menos dá mais 3, mais a raiz quadrada de 1 dá 4, dividido por 2 vezes 1, 4 dividido por 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2, 4 dividido por 2 vai me dar 2, alunos. Então quer dizer que a primeira raiz é 2, maravilha. Mas esse 2 aqui, né, x1, vou escrever aqui, vai, x1 igual a 2, para esse gráfico aqui, ó. Porque pode ser que dê 1, não posso colocar aqui, né? Eu ia cometer uma gafe, mas vamos lá. Delta, agora vamos achar o x2. O x2 menos b, certo? Dá 3, menos 1, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aí, ó. Então aqui é 1 e aqui é 2. Correto? Então temos que x1 e x2 deu 1 e 2. Maravilha, tá? Agora nós temos que achar o valor do vértice, alunos, ó. O valor do vértice aqui, ó. Quem é o meu x-vértice? A gente viu na fórmula, né, que, bom, a gente tem pouco espaço aqui, mas vai servir para os dois, tá? O x-vértice é menos b sobre 2 vezes a. Quem que é o b? Menos 3. Então, menos com menos, menos 3 dá mais 3, dividido por 2 vezes 1. Então, dá 3 meios, tá aqui, ó, 3 meios, certo? Esse é o x-vértice, correto? Agora, quem é meu y-vértice? Meu y-vértice aqui, alunos. O meu y-vértice é menos delta sobre 4a, lembra? Tá aqui, ó, as duas fórmulas aqui. Menos delta sobre 4a. Nosso espaço é curto, então a gente tem que escrever pouco, certo? Trabalhar mais o raciocínio, interpretação. O delta é 1, certo? O delta é 1. Então, menos 1, 4 vezes 1 dá menos 1 quarto. Então, aqui, menos 1 quarto. Tá aqui, ó. Menos 1 quarto. Maravilha, alunos. Agora, esse é meu gráfico, tá? Da função parábola com cavidade voltada para cima. Agora, com cavidade voltada para baixo, olha quanto que deu meu delta, 9, correto? x1 menos 5, mais a raiz de 9, que é 3. Então, menos 5 mais 3 vai me dar, menos 5 mais 3 me dá menos 2. Aqui, dividido por 2 vezes a. Então, menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Então, meu x1 vale 1, correto? Menos b dá menos 5. Menos a raiz de 9, que é menos 3, vai dar menos 8. Dividido por menos 2, vai dar mais 4. Tá aqui, ó. 1 e 4 são as raízes. Então, x1 é igual a 1, x2 é igual a 4. Ou x1 igual a 4, x2 igual a 1, tanto faz. Certo? Vamos lá. E aí, agora falta o vértice, né? O vértice é o ponto médio entre 1 e 4. Né? Vai dar 2,5. Tá certo? Não preciso fazer sempre pela fórmula. Basta achar o ponto médio. 5 sobre 2, ó, vamos colocar em forma de fração, que é 2,5. Correto?
E para achar o y vértice, eu somo 1 mais 4 dividido por 2 é o ponto médio aqui, 5 sobre 2. E para achar o y vértice, eu pego o delta, que é o 9, e divido por menos 9, né? No caso aqui, o y vértice vai dar menos 9, que é menos delta, menos 9, dividido por 4 vezes a, por menos 4. Menos 9 dividido por menos 4, né? Vai me dar 9 sobre 4. 1,2,25 aproximadamente positivo aqui, ó, correto? Esse é o meu y vértice. Pronto, olha lá, ó, parábola, cavidade para baixo, com cavidade para cima. Agora vamos fazer uma interpretação, porque o aluno ele tem dificuldade na interpretação. Fazer ele faz, continha, decora a fórmula, não é verdade? Ó, a partir do x maior que 2, nós temos valor positivo para a função. E para o x menor que 1, também temos valor positivo. Aonde a função assume valores negativos entre o valor 1 e 2. Então, para x, para x maior que 1, menor que 2, f de x é menor que 0. Ou seja, valor negativo. Para x maior que 2 ou x menor que 1, f de x é positivo, assume valores positivos. Essa função assume valor mínimo, porque ela desce, atinge o mínimo no ponto menos 1/4, tá certo? Essa função atinge valor máximo no ponto 9/4, certo? Ela sobe, atinge o máximo no ponto 9/4 e desce, correto? Essa aqui, ela assume valor positivo, parábola positiva entre x maior que 1 e menor que 4, e ela assume valor negativo para x maior que 4 e x menor que 1. Então, f de x é maior que 0, é positivo para todos os valores de x maior que 1 e menor que 4. F de x é menor que 0 para todos os valores de x maior que 4 e menor que 1. Tá certo? Ela vai assumir 0 no 1 e 4, é claro. Correto? Entenderam isso? Alunos, se não entendeu, volta um pouquinho, relembra, tá? Questão de resolver delta, x1, x2, a gente não faz aqui, a gente vai fazendo de cabeça. O aluno que quer prestar um vestibular já está nesse nível de estudar função quadrática, já tem que fazer delta, a fórmula de Bhaskara, x1, x2 de cabeça, né? Já estimar esses valores. E o que mais que nós podemos falar sobre a interpretação do gráfico? Aquilo que a gente estava dizendo aqui, tranquilo, né? Então, parábola com cavidade voltada para cima, positivo, x ao quadrado. Com cavidade voltada para baixo, negativo, o valor que está x ao quadrado, maravilha. O que nós fizemos? Pegamos o modelo matemático e construímos o gráfico. Agora nós vamos pegar o gráfico e construir o modelo matemático, tá certo? Vou apagar esse lado aqui, porque vai ter um pouco de algebrismo, eu vou usar esse lado aqui da lousa, tá certo? Vamos lá? Bom, o segundo exercício nós vamos caminhar no sentido oposto do exercício anterior. O exercício anterior tinha um modelo matemático, construiu o gráfico, certo? Já esse exercício, eu tenho o gráfico e vou construir um modelo matemático, tá certo? Então olha lá, ó. O esboço de um gráfico a seguir é da função definida por f reais em reais, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Calcule o valor de a vezes b vezes c. Ou seja, eu tenho que construir um modelo matemático para eu saber quem é a, b vezes c, certo? Bom, quais são as informações que ele me deu? Caiu aqui, ó. Deixa eu pegar. Opa, peguei. Quais são as informações que ele me deu, aluno? A primeira coisa, todas as informações estão no gráfico, tá? Mas uma coisa a gente sabe, é parábola. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá certo? O que mais que ele falou? O que mais que ele disse? Ele afirma, né, que, de acordo com os pontos aqui, olha os pontos, ele afirma que a raiz das equações vale 1 e 5, né? Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a minha função f de x já pode ser escrita assim, mais 10 aqui, ó. Esse c aqui é 10, tá? Ah, por quê, professor? Porque onde ele toca o ponto y é o valor de c, termo independente, correto?
Tranquilo? Outra coisa, a parábola com cavidade voltada para cima. Então isso aqui não vai poder ser negativo, isso eu já sei. Correto? Agora eu tenho que aplicar pontos e tentar achar os valores. Quais os pontos que eu tenho? Eu tenho um ponto aqui, ó, que é 1 e 0, 5 e 0. Tá? 1 para x, 0 para y. 5 para x, 0 para y. E tem um ponto aqui em que ele me diz que o f de 2 é igual a menos 6. F de 2 é igual a menos 6. Quando eu aplico 2 no x, eu obtenho menos 6, perdão, no y. Então, f de 2 é o que, alunos? A vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais 10. Quem é meu f de 2? Ele vale menos 6. 2 ao quadrado, 4a. Né? 2 ao quadrado, 4. Vezes a, 4a. 2 vezes b vezes 2, ou 2 vezes b, 2b mais 10. Opa, tem uma equação com duas incógnitas aqui, ó. Tá? Duas variáveis, a e b. Então, eu preciso de mais informações para achar os coeficientes a e b. Vamos pegar esse aqui, ó. O f de 1, que ele afirma que é 0, né? Então, aqui vamos deixar aqui, ó, quietinho aqui. F de 1 é igual a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c, que é 10. Tá certo? 0 é igual a mais b mais 10. Também cheguei numa outra equação com duas variáveis. Se eu passar o 10 para cá, eu fico com menos 10 igual a mais b. Ora, mas aqui eu tenho uma equação com duas variáveis a e b, não tenho, de primeiro grau. Vou passar o 10 para cá, eu vou ficar com menos 16, ó, 4a mais 2b. O 10 está positivo, passa para cá menos, tá? Então eu monto um sistema a mais b igual a menos 10, né? E 4a mais 2b igual a menos 16, alunos. Aí, ó, resolvendo esse sistema, né? Agora é a dureza, né? Ai, professor, como é que resolve o sistema linear de duas variáveis? Duas variáveis a gente pode fazer, tá? Bom, isola uma, né? Aqui, ó, vamos multiplicar aqui por menos 2, vamos fazer pelo método da adição, certo? Vamos fazer pelo método da adição. A gente fica com menos 2a aqui. Alunos, deixa eu só apagar aqui, ó, e deixar isso aqui um pouquinho mais para cima para separar aqui. Então, menos 10a mais b, certo? Multiplicando por menos 2 essa equação aqui, aqui fica menos 2. Eu corto com esse mais 2 aqui, ó. Então, menos 2, menos 2b igual a 20 positivo. 4a mais 2b igual a menos 16. Esse com esse corta. Menos 2a com mais 4a vai me dar 2a. 20 com menos 16 vai me dar 4. O meu a vai valer quanto, professor? O meu a vai valer 2. Só passar o 2 dividindo, o a vale 2. Se o a vale 2, aqui 2, passa para cá, menos 2. B é menos 10, menos 2, o B vai valer menos 12. O B, não vou fazer essas continhas não, menos 12. Então, A é 2, B menos 12 e o C é 10. Quanto que vai me dar A vezes B vezes C? A vezes B vezes C. A, 2, vezes o B, menos 12 e o C, 10. Tá certo? O C já estava desde o primeiro instante, né? Bastava o aluno olhar para o gráfico. Não precisaríamos calcular o C. Certo? Então o exercício está mais em cima de A e B. Algebrismo. 2 vezes menos 2, menos 24, vezes 10 dá menos 240. Esse é o produto A vezes B vezes C. Maravilha, alunos! Viu como é fácil? Percebeu? O único problema é as continhas que tem que fazer às vezes. Mas de suma importância é que o aluno aprenda a observar o gráfico e saber quem são os pontos. Aqui ele não me deu o vértice, eu não sei, eu teria que calcular. Agora que eu tenho A e B, dá para eu calcular o vértice, correto? Então aqui, ó, esse gráfico aqui com cavidade voltada para cima, o ponto 10 é onde ele toca o eixo C, então de cara a gente já determinou esse C aqui, e aí ficou só para a gente estabelecer os outros pontos para calcular o parâmetro A e B. Vamos agora para o terceiro exercício com uma resolução de problema que vem quente, bonito para a gente discutir. Vamos lá? Bom, terceiro exercício com discussão acalorada, né? Porque resolução de problemas, quando eu resolvi esse exercício há muito tempo atrás, tentei resolver há muito tempo atrás,
Eu mal poderia imaginar que um exercício desse tipo poderia ser feito com função quadrática. E vocês vão ver aqui hoje. Vamos lá, ó. Com 80 metros de cerca, um fazendeiro deseja circundar uma área retangular junto a um rio para confinar alguns animais. Certo? Tá aqui o desenho, o rio tá aqui, então ele quer cercar essa parte aqui e jogar os animais aqui dentro. De tal forma que ele só vai usar cerca nesse perímetro aqui, ó. Aqui vai ficar livre os animais beber água do rio, tá certo? Quais devem ser as medidas do retângulo para que a área circundada seja maior possível? Alunos, nós temos aqui, vamos colocar aqui Y, tá? Para largura, e vamos colocar X para o comprimento, tá certo? Vamos estabelecer esse parâmetro aí. Vocês há de concordar comigo que a área, vamos escrever aqui, área é X vezes Y, correto? E a soma de 2Y, porque Y mais X, tem que me dar 80, tá? Ora, aí o aluno fica testando. Um problema desse aí, a pessoa que não tem noção de matemática, aí, isso é uma coisa do dia a dia. Você quer cercar os seus cachorros lá no seu quintal, você quer aproveitar a maior área possível. A pessoa não sabe nada de matemática, ela fica testando, ela fica, por exemplo, eu tenho o dobro aqui, X aqui, então vamos pegar 80 metros, vamos supor que aqui seja 20, mais 20, 40, aqui seja 40 e aqui seja 20. 20 vezes 40 dá 800. Essa é a área máxima. Será? Será que se eu colocar 30 e 20 vai dar 600 metros quadrados? Mas será que o 800 é a área máxima? Eu tendo, olha só, tendo 20 aqui, 40, mais 40 aqui de largura. 40 vezes 20 vai dar 800 metros quadrados. Será que essa é a área máxima? Para nós termos a certeza, nós temos que fazer o modelo matemático. Tá certo? Então nós vamos lá. A nossa área vai ser uma função de x, tá? Nós vamos colocar ali em função de x, em função do comprimento. Correto? Então nós vamos construir. O que é a área? X vezes y, que é igual ao f de x. Ah, professor, eu tenho que tirar o y daqui para ficar só uma função de x. Sim, eu sei que o perímetro 2y mais x é igual a 80. Agora o algebrismo, hein? É 80, correto? Então eu vou passar isso aqui para cá, vai ficar 2y igual a 80 menos x. Y é igual a 80 menos x dividido por 2. Pronto, o meu y vale isso. E agora, o que eu faço? Agora eu vou substituir ele aqui, ó. Vou substituir aqui, ó. Daqui vou vir para cá, vou substituir aqui. No lugar do y, vai ficar x é igual a 80 menos x sobre 2 igual ao f de x. Vamos lá em cima. Olha lá a minha função, ó. Ó a cara que vai ser a minha função. Aplica a distributiva aqui. Olha lá, ó. Vai ficar 80x menos x ao quadrado sobre 2. Então a minha função é menos x ao quadrado sobre 2, né? Aplicando a distributiva aqui, colocando em ordem. Na realidade, para o aluno não confundir em casa, vai. Vamos separar aqui. 80x sobre 2 menos x ao quadrado sobre 2. F de x é menos x ao quadrado sobre 2 mais 80 dividido por 2, 40x. Pronto, a função do segundo grau. Está aqui, ó, a função quadrática. O valor de A é menos 1 e o de B é menos meio, né? O valor de A 1 sobre 2 e o de B é 40. Ele quer quais devem ser a dimensão x e y para que a área seja máxima. Basta eu calcular y vértices, x vértice aqui, correto? Eu calculo x vértice, tá certo? E coloco aqui para achar o valor de y. Porque essa área, por ser negativa, é um gráfico de parábola, né? Pelo valor de A ser negativo, essa parábola vai ser com cavidade para baixo. Então ela vai ter uma área máxima. A área máxima é o valor da função. Nós estamos procurando em função da área. Tá certo? Então basta calcular o x vértice. X vértice é quem? Menos b sobre 2 vezes A. Olha lá, ó, menos 40
sobre 2 vezes o menos meio. Correto? Eu estou achando o valor de x para que a área seja máxima. O valor do comprimento aqui, qual deve ser o comprimento aqui para que a área seja máxima? Aqui vai me dar menos 1, 40, opa, essa continha aqui me dá 40 metros. Vai ser aquilo lá mesmo, né? Olha lá, ó, menos 40 dividido por 2 vezes menos meio, 2 vezes menos meio dá menos 1. Menos 40 com menos 1 vai me dar 40 alunos. Então o x meu tem que ser 40 para que a área seja máxima. Se o x é 40, ó, jogo aqui na equação, ou joga aqui, ó, joga aqui. 80 menos 40 dá 40, dividido por 2 dá 20. O meu y vai ter que ser 20, para que a área seja máxima. Então eu vou ter valor 40 para x e 20 para y no vértice, porque é o valor da área máxima. Professor, então quer dizer que a área poderia ser 15 e 15 aqui dá 30 e 50, aqui 50 vezes 15, 750 metros quadrados. Pode, mas você não vai ter área máxima. Tá vendo? Um problema, tá? Que você pode fazer. Você pode estar fazendo um cercado lá no seu quintal para guardar seus cachorros. Imagina que você tenha 7 cachorros, tudo grande. Tem família aí que tem até 15 cachorros no quintal. E aí você quer construir um puxado lá no fundo e você tem uma quantidade de arame ou uma quantidade de cerca ou tijolos para fazer um muro. E você quer saber de que forma que você tem que colocar esse retângulo para que a área seja máxima. No caso aqui, ele tendo 80 metros de cerca, a melhor forma é ele colocar 40 de comprimento e 20 de largura, que ele vai ter área máxima. Então aqui vai ser 40 para x e 800 para y em área. Esse f de x aqui, ó, é a área. Ó. A área é o f de x em função do comprimento. Maravilha! Se não entendeu o exercício, alunos, retome, volta pelo começo, lê direitinho, né? Preste atenção em cada detalhe. Aqui eu fiz algebrismo, ó. Coloquei a área e aqui eu coloquei o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é os 80 metros, ó. É y mais y, não é? Que dá 2y, mais x me dá 80. É uma equação. A outra equação é a equação da área. A área do retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura, x vezes y. Eu optei para escrever a função de x da área em favor do comprimento. Eu poderia ter escrito a favor do y no Sky? Poderia. Era só isolar o x aqui, substituir ele aqui e montar em função do y. A área seria em função da largura. Sem problema, alunos. Você ia encontrar os mesmos valores, 20 e 40, para o cercado. Ok? Maravilha? Gostou da nossa aula? Dê um like nos nossos vídeos. Sugestões serão bem-vindas. Se inscreva em nosso canal. Participe, tá? E quero que vocês saibam que as nossas aulas, elas são assim, dessa forma. É mais raciocínio lógico, mais discussão sobre os problemas do que ficar fazendo continha, fazendo teoremas e tudo mais, tá certo?